Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre as figuras mistas entre o direito obrigacional e o direito real. Nós já explicamos para vocês que o tópico dessas nossas aulas é analisar três figuras que têm características ao mesmo tempo de direitos reais e de direitos pessoais e que por isso não se encaixam adequadamente em nenhuma delas. Então são chamadas de figuras mistas. Nós já falamos sobre a obrigação propter rem, vamos falar agora sobre a obrigação com eficácia real. Sobre a obrigação com eficácia real, o que é isso? É muito fácil de explicar a obrigação com eficácia real. Vocês se recordam do princípio da relatividade contratual que vocês estudaram lá no Direito das Obrigações? O princípio da relatividade contratual, ele basicamente dizia que um contrato, que um negócio jurídico só produz efeitos entre as partes que o assumiram. Então, devedor e credor. Contrato, a não ser nas excepcionalidades, né? A não ser nos casos excepcionais, ele só produz efeitos entre as partes que assumiram o acordo, a avença, o contrato. Devedor e credor. Essa obrigação com eficácia real, ela surge quando uma das partes aqui, pessoal, normalmente o devedor, deseja que terceiros, que são pessoas que não estão obrigadas a respeitar o contrato feito com o credor, que esses terceiros sejam obrigados a respeitar esse contrato. Ou, no mínimo, não ignorar, que eles se sujeitem aos efeitos do contrato firmado entre o devedor e o credor. É você fazer com que aqueles efeitos que antes eram só restritos a quem assinou o contrato atinjam terceiros. As figuras que a gente vai mostrar, pessoal, muito provavelmente vocês não estudaram até o quarto, quinto, sexto período. Nós vamos falar de lei do inquilinato, então normalmente é uma lei que você estuda mais na segunda metade do curso de Direito. Então vou dar dois exemplos aqui que a gente retirou lá da lei do inquilinato e vocês não se preocupem se vocês ainda não sabiam, se vocês ainda não tivessem estudado isso. Não vou pedir para vocês decorarem requisitos, nada. Eu só queria ilustrar o que é uma obrigação com eficácia real. Perfeito? Então, lógico que sempre vai depender de averbação no registro público. Vamos dar um exemplo aqui, o primeiro exemplo para vocês entenderem. O locatário e o locador fizeram um contrato de locação até 2015. E o locatário precisa desse imóvel. Principalmente, né, se for um locatário comercial, ele precisa daquele local porque é onde ele tem a sua freguesia. Só que ele descobriu que agora o locador está pensando em vender o imóvel. Mesmo durante a locação, o locador não é proibido de vender o imóvel. Lógico que ele vai ter que pagar multa por quebra de contrato, mas o locador está disposto a pagar. Ele está disposto a pagar essa multa pelo rompimento do contrato que ele quer vender. E para o locatário não interessa receber a multa, ele quer o ponto, ele quer ficar ali no imóvel alugado porque ele depende daquela locação. E se essa venda for feita pelo locador, o promissário comprador que vai adquirir o imóvel pode notificar o locatário para ele desocupar em 90 dias. Como é que esse locatário então poderia criar uma forma para que, se o promissário comprador comprar esse imóvel, ele fique obrigado a respeitar o contrato firmado com o locador? Existe uma saída. E essa saída que eu falei para vocês está lá na lei do inquilinato, na lei 8.245. Eu vou explicar rapidinho porque não é o objetivo da nossa aula que vocês entendam essa questão dessa possibilidade de que o promissário comprador respeite o contrato. Eu só queria que vocês vissem um exemplo. Então, se o contrato tiver averbado no cartório de registro de imóveis junto à matrícula, se o contrato estiver por prazo determinado, ou seja, não está vencido, e se o contrato tem uma cláusula de vigência em caso de alienação, se o locatário averbar então lá no cartório de registro civil, né, de registro de imóveis, desculpa, o promissário comprador, na hora que ele for comprar, ele vai pedir uma certidão do imóvel. É obrigatório, não tem jeito de você comprar um imóvel se você não tirar uma certidão do imóvel, para saber a situação dele.
E na hora que o promissário comprador tirar essa certidão, vai constar lá na certidão que esse imóvel está alugado, que tem uma cláusula de vigência em caso de alienação e que ele não está vencido. Ou seja, o que vai acontecer? Caso o promissário comprador efetivamente compre o imóvel, ele vai ter que respeitar o prazo do locatário e não vai poder pedir a desocupação mais. Então, o que o locatário fez? Ele pegou uma obrigação que era pessoal, só dele e do locador, e deu eficácia real. Ele deu eficácia contra qualquer pessoa que tiver a propriedade desse imóvel. Lembra da aderência que nós falamos? É um efeito disso. Então, qualquer pessoa que for comprar esse imóvel vai ter que respeitar o contrato de locação firmado entre locatário e locador. Então é isso. Ele quebrou o princípio da relatividade contratual e estendeu para que terceiros sejam obrigados a respeitar. Esse é um exemplo. Vou dar outro também, mas também vindo da mesma lei do inquilinato, tá certo? Então o promissário comprador fica obrigado a respeitar o contrato e seus efeitos sobre a coisa. Vou dar outro exemplo da mesma lei, tá certo? Obrigação pessoal com efeito sobre o bem, obrigação com eficácia real. Direito de preferência, vocês já ouviram falar? Acho que quase todo mundo sabe que o locatário, se o locador for vender o imóvel, que o locatário tem direito de preferência. O problema é que esse direito está entre locatário e locador. Se o locador vender o imóvel sem dar o direito de preferência para o locatário, o máximo que esse locatário pode fazer é pedir indenização, perdas e danos, multa, mas não tem nada que esse locatário possa fazer numa situação tal como está para conseguir esse imóvel para ele. Tem alguma saída? Porque agora ele tem um contrato até 2025, a história é a mesma, o locador está pensando em vender, ele está com medo do locador vender sem lhe dar o direito de preferência. Tem alguma coisa que ele possa fazer para não ficar a ver navios? Porque ele não quer multa, ele não quer juros, não quer nada, ele quer multa, ele quer só o imóvel. Se o locador for vender, ele precisa muito do imóvel, ele queria ficar com o imóvel para ele. Tem como fazer alguma coisa? Resposta: tem. Você tem que quebrar essa obrigação, essa relatividade entre locatário e locador e fazer com que terceiros sejam obrigados a respeitar esse contrato. Como é que ele faz isso? Simplesmente a gente vai de volta na Lei 8.245 e fala lá o seguinte: pegue o seu contrato e averba lá na matrícula do imóvel pelo menos 30 dias antes da venda. Porque se isso tiver averbado, novamente o promissário comprador vai tirar uma certidão do imóvel para fazer a escritura. Na hora que ele tiver a certidão, vai constar lá uma averbação de que o imóvel está alugado. E se está alugado, o direito de preferência vem da lei, não precisa nem estar escrito no contrato. Aí o promissário comprador vai procurar o locador e vai perguntar: você já deu direito de preferência para o locatário? Porque se esse direito agora for desrespeitado, se o locador vender para o promissário comprador sem dar o direito de preferência para o locatário, e o locatário tiver feito essa averbação, o locatário vai lá no fórum, deposita o valor da venda e ele vai ter esse imóvel para ele. Então é isso. Então, se não tivesse essa averbação, o locatário não tinha direito de fazer nada. Ele ia cobrar a multa do locador, perdas e danos e mais nada. E aí acabaria o assunto. Então, é essa questão do direito de preferência, né? É você cria uma obrigação de um terceiro que nem participou do contrato de respeitar esses direitos e deveres do locatário. Perfeito? Então isso que é a obrigação com eficácia real. Você quebrar a relatividade para que terceiros sejam obrigados a respeitar o negócio jurídico. O promissário comprador fica obrigado a respeitar o contrato e seus efeitos sobre a coisa. Obrigação pessoal com efeito sobre o bem, obrigação com eficácia real. Simples demais, não é? Então tá bom, na próxima aula vamos falar sobre os ônus reais. Obrigado, pessoal!